Nosso tema agora, ainda com a pauta de Congresso Nacional, pensando muito no Congresso, os desafios do Congresso Nacional para os próximos 4 anos. Seja para os que já estão na casa, né, na Câmara e no Senado, seja principalmente para os novatos. E aí vai ter um evento na próxima semana, que é realizado pelo Renova BR e pelo INSPER, justamente para discutir fazer uma capacitação, a gente pode falar assim, e principalmente pensar os próximos 4 anos em relação a esta situação do Congresso Nacional, a situação do país e como que esses congressistas devem atuar. Eu tenho uma entrevista agora justamente para a gente conversar com isso, pensar já um pouco sobre isso e da importância do evento que vai ter aqui na semana que vem. E eu vou conversar agora com o diretor de educação do Renova BR, que é o José Henrique Nascimento, ele que é especialista em gestão e políticas públicas com formação executiva em gerenciamento de projetos pela Ohio University. José Henrique, boa tarde, muito obrigada por conversar com a gente. Eu estou dando boa tarde, mas na verdade porque eu estou acostumada com o horário do programa, que é um pouco mais cedo. Hoje, por causa da Copa do Mundo, a gente terminou indo para mais tarde. Então, boa noite para você. Olha só, primeiro lugar, já vamos ajudar. Eu sei que tem um evento que eu vou querer que você me conte quem são essas pessoas que vão participar, tudo. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, da escolha desses nomes, mas vamos já pensar um pouco o que é que daria para dizer que é o grande desafio ou de onde é a partida para esse desafio dos 4 anos para esses congressistas. Boa tarde. Boa noite, é Ó, sempre uma honra, um prazer estar boa falando com noite. vocês. Na verdade, o grande desafio para todo novo congressista é o Brasil ter uma taxa histórica de renovação do Congresso Nacional, principalmente porque eu brinco que o Congresso Nacional é uma grande selva, né? Tendo em vista a quantidade de mais 513 deputados, mais 81 senadores, cada um de um estado, né, com essa diversidade imensa de opiniões e partidos, e chegar lá pela primeira vez, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, sem saber onde vai morar, onde é o seu gabinete, e muito menos como se dá o funcionamento do processo legislativo, normalmente se culmina em não reeleições. Né? Então, sabendo que é um lugar complexo, dificultoso, e que tem várias questões lá internas que esses marinheiros e marinheiras de primeira viagem não sabem como surfar e não sabem como navegar, normalmente são 4 anos que passam muito rápido e enterram esse propósito de renovação. Então, pensando num ponto de chegar lá preparado, com pessoas que estão juntas nesse mesmo barco, com a intenção de renovar de verdade, de trazer mudanças estruturais que o Brasil verdadeiramente precisa, que o Renova BR e o INSPER criaram um curso de gestão estratégica de mandato. Traz só novatos que vão surfar essa onda da política brasileira ao longo dos próximos 4 anos, de maneira mais preparada, entendendo de fato quais são os principais desafios do Brasil em cima de dados e evidências, e aí construir verdadeiramente um plano estratégico de mandato. Saber o que vai fazer, quando fazer, o que focar, em quais comissões, e construir toda essa sinergia com outros colegas de projetos e de iniciativas que possam, de fato, transformar o Brasil. Então, isso é uma iniciativa, né, de uma escola de formação de novos políticos e de uma faculdade de grande referência que não querem deixar essas pessoas novas que têm vontade de transformar a política sem amparo, né? E aí, verdadeiramente, com alguma possibilidade de trazer transformação e, mais importante, continuar lá para continuar gerando transformação. José Henrique, você toca num ponto realmente que é um mega desafio e não é raro ocorrer aquele caso de parlamentar de um só mandato, não por opção, mas porque realmente eles não conseguem se reeleger. A gente viu casos assim agora, justamente nessa mudança, nomes que vieram como grandes promessas que não estão voltando, partidos que também colheram bastante no Congresso Nacional. O Renova teve vários nomes já desde a outra eleição. Vocês conseguiram uma boa taxa de permanência, digamos assim? Vocês conseguiram a renovação, mas conseguiram a permanência? Se a permanência por si só, olha só como é interessante essa discussão. O Renova, nós tivemos em 2018, os nossos alunos tiveram 4,5 milhões de votos somados, dessa vez nós tivemos 6,8 milhões, 355 candidatos de 25 partidos diferentes.
inclusive, dentro desses 6,8 milhões de votos, a Renova teria cláusula de barreira, por exemplo, se tivesse uma mesma lógica partidária com outros partidos. A grande questão é essa: daqueles que se elegeram em 2018, né, que foram 17, dessa vez só 3 voltaram, ao tempo em que os outros 16 tiveram essa oportunidade de entrar pela primeira vez. Então, e até interessante que desses, 5 eram vereadores nas suas cidades. Então, era da nossa turma de vereadores eleitos nas eleições de 2020. Para dizer que verdadeiramente não foi uma eleição simples para quem trouxe exclusivamente propostas, ideias e temas, enfim, e iniciativas para se transformar a política brasileira. Foi uma questão além dessa, a polarização teve um efeito importante nesse sentido, além do excessivo gasto nas campanhas, né? A campanha mais cara do mundo, ela passa pelo Brasil, isso de valores declarados, fora aqueles que acabam acontecendo sem nós sabermos se de fato foi empreendido ou não. E tudo isso faz com que a renovação política por si só, com o propósito de entrar pessoas que defendam o diálogo, que defendam a democracia, defendam políticas baseadas em dados e evidências, ela vai continuar sendo muito difícil. E sem iniciativas como Renova, talvez fosse impossível. Então, nós entendemos que, além dos nossos 19 eleitos, foram 15 primeiros suplentes, 19 segundos suplentes, então muita gente bateu na trave para entrar, possivelmente vão assumir esses mandatos ao longo dos próximos anos. Então, em termos de resultado institucional, foi mais positivo do que 2018, mas a manutenção realmente é um dado importante, relevante, e que, inclusive, faz com que nós, mesmo aqui na própria Escola do Renova, trabalhemos para que, na composição de mais grupos políticos, para apoiar esses mandatários a construir essas redes de apoio ao longo dos 4 anos, para que, além das suas ideias e dos seus bons projetos, apoiadores nas cidades e nas regiões são fundamentais para esse tipo de manutenção de poder, e que, assim, claro, o Renova acaba de completar 5 anos. Então, uma iniciativa jovem, que já tem resultados impressionantes e, sem dúvida, vai ter resultados ainda melhores ao longo dos próximos anos. Deixa eu só, eu comecei a anotar aqui, mas só para não ficar com nenhuma dúvida com os números, porque você falou tanto do caso de vereadores, mas esses outros casos também de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Então, deixa eu focar no caso de Congresso. 2018, vocês conseguiram dos ex-alunos ou alunos Renova eleger quantos? Nós elegemos em 2018, nós elegemos 17 parlamentares, Tá. entre deputados estaduais e deputados federais. Federais foram quantos? Você lembra de cabeça? Federais nós tivemos, foram 9 que nós elegemos em 2018. 18. E voltaram 2. Quais foram? A Tabata e o Luiz Lima. Certo. Tabata e Luiz Lima. O Marcelo Calero, ele é primeiro suplente, provavelmente assumiu ao longo do mandato, que foi eleito em 2018, não foi eleito de primeira agora. Só. O restante, nós ou não se elegeram, tiveram mais votos, inclusive, do que os demais, mas a sua chapa não foi suficiente, como foi o caso da própria Joênia, foi o caso do Felipe Rigoni. Tiveram mais votos, inclusive, uma quantidade maior de votos do que a quantidade de cadeiras, mas o quociente eleitoral não foi fechado. E os demais, eles foram postular outras funções. Sim. Alguns casos tentativas para governo. Exato, governo, Senado, ou simplesmente foram trabalhar com outras questões. Então, foi um resultado que nos abriu os olhos de maneira bem prática para a política como ela é, né? Que nós sabemos que realmente, quando a gente fala que a política, o Brasil não é para amadores, isso vale principalmente para a política, que a gente deixa o House of Cards no chinelo, né, em termos de enredo, mas que, ao mesmo tempo, o trabalho de selecionar e formar pessoas continua de forma muito positiva, né? Que mesmo pessoas sem mandato conseguiram chegar lá, ou pessoas com mandato na base de ponta, né? Que era o caso desses nossos vereadores que entraram, fez com que fizesse uma pequena correção de rota de ter um bom trabalho junto aos mais de 2.100 alunos que o Renova já formou. Porque a partir dessa base de políticos, nós vamos construir essa comunidade, essas redes de apoio, que vão fazer com que esses 9 que se elegeram agora, que eles se mantenham lá e que entrem mais 10, mais 20, mais 50 para seguir apoiando nesse trabalho de renovação da política. Foram 9 deputados federais agora. Isso.
Tá. contando os dois que se reelegeram, o Slim e Tabata. Tá. O José Henrique, em relação a política como ela é, qual foi a lição mais dura que vocês acham que deu para aprender nesses 4 anos, né? Como você destacou, Renova já tem 5, só tem 5. É um bebê na política ainda, digamos assim. Mas nesses 4 anos e com essa constatação de que realmente conseguir se reeleger não é algo fácil. O que você diria que foi realmente, usando uma expressão que você utilizou, dentro da selva de pedra do Congresso, o que é que foi, ou o que é mais difícil que faz com que realmente essas pessoas não sobrevivam a essa selva de pedra para um próximo mandato? Existe um trabalho importante de jogar com as regras do jogo, sempre tendo em vista que ética e transparência é um valor da nossa instituição, que pode ser feito de forma mais interessante por esses mandatários ao longo dos próximos 4 anos. Por exemplo, um trabalho de reutilização dos votos. Então, boa parte dos nossos parlamentares que tiveram mais de 100 mil votos, 150 mil, 200 mil, enfim, que se elegeram em 2018, não conseguiram transferir de forma direta os seus votos ou os seus eleitos para pessoas que pudessem apoiá-los depois, em 4 anos, principalmente nas eleições de vereadores. Então, dando um exemplo, se eu me elejo um deputado federal com 150 mil votos aqui no estado de São Paulo, preponderantemente na cidade de São Paulo, eu preciso transferir esses 150 mil eleitores para as pessoas da minha confiança ou da minha base política, seja para eleição de 3, 4 vereadores na cidade de São Paulo, nas cidades da Grande São Paulo, ou independente do reduto eleitoral que eu tiver. Essa é a política como funciona, como ela é. Então, aqueles parlamentares que estão há anos e mais anos na política, eles constroem acordos políticos com as prefeituras, com câmaras de vereadores e entre outros grupos políticos locais, deputados estaduais, caso eles sejam federal, e entre outras funções, de um jogo de manutenção de eleitorado que é fundamental para você permanecer na política. E uma forma prática de garantir essa transferência além de você ter um trabalho próximo de base ou de redes sociais, está sempre validando e revalidando as pessoas ao seu redor, como as pessoas da sua confiança, lideranças políticas da sua confiança, existem também as emendas parlamentares. Então, a própria lógica do orçamento secreto, as emendas de relator, na verdade, né? E esse volume absurdo de recursos que foi despejado, principalmente nas prefeituras ao longo dos últimos 4 anos, e nesses governos que têm uma contribuição importante no processo eleitoral, isso tudo culmina no aprendizado de que, assim, gente, processo seletivo para emenda é uma iniciativa incrível e muito interessante, mas ainda não é percebido pelo brasileiro como uma iniciativa positiva em termos eleitorais, né? Então, entre outras ideias e iniciativas de utilizar melhor as emendas nessa construção de grupos de apoio político, sempre priorizando a coisa pública, um ato republicano e também prezando pela responsabilidade democrática. Mas que esse aprendizado, que é o que nós, dentro das nossas formações, vamos reforçar, principalmente com esses eleitos, que, olha, existem recursos disponíveis e existem estratégias para você construir essas bases de apoio político. E aí a gente vai ajudá-los ao máximo para que daqui a 4 anos eles tenham utilizado melhor esses recursos disponíveis de pessoas que vão ajudá-los a se manter lá. É o caso da nossa própria deputada Tabata, que só de pessoas que apoiaram ela diretamente nas eleições, passaram no processo seletivo do Renova, dezenas de pessoas que vão construindo essa rede de apoio local e de trabalho no estado de São Paulo inteiro, que culminou numa eleição de quase 100 mil votos a mais do que 2018, com todas as polêmicas que ela passou ao longo do mandato. Então, mais uma prova de que a construção de base e grupos políticos é fundamental para se manter e continuar transformando a política. José Henrique, só para a gente ir concluindo, e o evento em si, me conta como é que vai ser, quem participa, a Tabata eu sei que é uma das que estarão presentes, a gente vai ter governadores eleitos também aí palestrando, e como que é para assistir, enfim, se é aberto, se não é aberto, como é que vai ser isso? Ótimo. Nós do Renova BR Insper estruturamos essa formação. Vai ser a semana inteira aqui em São Paulo para cerca de 60 parlamentares eleitos pela primeira vez, entre deputados estaduais que se formaram pelo Renova,
deputados federais, que formados ou não pelo Renova, e senadores também não formados pelo Renova, mas necessariamente de primeiro mandato. Então nós teremos essa formação ao longo da semana inteira, e na quinta-feira nós vamos ter um evento que vai trazer figuras muito importantes, desde o governador Eduardo Leite, a governadora Raquel Lira, figuras políticas como o próprio ex-ministro Mendonça Filho, Tabata, os empresários Abílio e Diniz e André Esteves. Teremos também a presença do nosso conselheiro, um dos fundadores do Renova, Luciano Huck. É um evento exclusivo, né, fechado para convidados. Nós estamos trabalhando para conseguir colocar ele ao vivo, né, online, para ser transmitido para toda a população e aqueles que tiverem interesse em estar acompanhando esse debate, sempre prevendo o diálogo, sempre prevendo que o debate é o mais importante, defendendo as políticas baseadas em dados e evidências e defendendo a democracia em primeiro lugar. Nós passaremos por 4 anos muito complexos, em termos fiscais, em termos de resultados sociais ainda oriundos de problemas advindos da Covid que a gente ainda precisa enfrentar, além de graves questões relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, fontes de matriz energética, que a discussão e a polarização não vão contribuir, não vão fazer com que nós cheguemos em consenso para resolver esses problemas. Então, esses debatedores, painelistas e além do curso que vai acontecer ao longo da semana, tem esse propósito de trazer o debate e o diálogo como primeiro lugar e como um fator-chave no mandato desses parlamentares, mais de 10% do parlamento para os próximos 4 anos, que é o que a gente defende e o que a gente acredita. José Henrique Nascimento, diretor de educação do Renova BR, ele que é especialista em gestão e políticas públicas com formação executiva em gerenciamento de projetos pela Ohio University. Muito obrigada por conversar com a gente aqui, sucesso nesse evento e estamos curiosos também para acompanhar, tomara seja liberado aí para a gente acompanhar pelas redes. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Renova BR é a maior sala de políticos desse Brasil e vamos continuar sendo. Vamos que vamos.